Isso. Mais uma vez, então, boa noite. Boa noite agora para aqueles que vão assistir a aula em algum momento, né? Acho que já apareceu aí para vocês a câmera sinalizando que está gravando. E com isso, a gente começa a aula de hoje. Como eu mencionei ontem, e reitero, nós concluímos o primeiro semestre, Teoria da Constituição, em 6 aulas. Estou bastante feliz com isso. Espero que o aproveitamento de vocês tenha sido bom, tenha sido suficiente. Caso alguém já tenha começado a enfrentar as questões, tomara que as questões agora façam ainda mais sentido para vocês. Se você ainda não fez esse exercício, faça planos de fazê-lo. É isso que dá mais sentido aqui ao nosso curso. Então, separe um feriado, separe um domingo, um momento mais tranquilo, para enfrentar, sobretudo, as questões da OAB, que são 19, que estão ao final do material da teoria da Constituição. E depois você ainda tem bônus, 52 questões da magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado e assim por diante, de forma que fique bem sedimentado o conhecimento para você, tá? Não deixe de fazer de enfrentar também esse exercício e fazer esse processo. Alguém deu um risco na tela, acho que foi a Letícia. Muito bem. Com isso, então, hoje nós começamos as aulas sobre organização do Estado e dos poderes. Isso, inicialmente, era dividido em 2 semestres. Portanto, ao terminar esse conteúdo aqui, nós teremos enfrentado 1 ano de direito constitucional, né, praticamente. Hoje, a disciplina é conjugada, então tem a organização do Estado e dos poderes na mesma disciplina, e o professor geralmente tem 2 encontros com a turma por semana. Antes era separado, tinha a organização do Estado e tinha a organização judiciária, num semestre à parte. Mas no frigir dos ovos, o fato é que é conteúdo, muito conteúdo, é o conteúdo que, pelos meus cálculos, é o que tem mais caído na prova da OAB e é conteúdo correspondente a 1 ano, né? Então, feitas essas considerações, nós começamos aí os trabalhos vendo a organização do Estado dos poderes, conferindo especial atenção à divisão espacial do poder, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender, falar sobre a organização do Estado, é, obviamente, saber o que é o Estado. O Estado é, antes de mais nada, uma pessoa. Não uma pessoa como você e eu, mas uma pessoa jurídica, de direito público. E, por isso, titular de direitos, titular capaz de contrair obrigações, capaz de agir os seus agentes, obviamente, e também de se responsabilizar por eventual ação que tenha implicado algum dano para alguém. Então, sucintamente, da maneira mais concisa possível, você deve saber que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E fazendo aqui um breve resgate daquilo que a gente costuma ver em teoria do Estado, há uma disciplina, teoria geral do Estado, a gente costuma ver lá que o Estado ele tem alguns elementos, ele tem alguns ingredientes próprios que o compõem, faz dele o que ele é, um Estado. E o primeiro destes é o povo. Tá? E costumeiramente as pessoas confundem essa ideia com povo com outros termos que lhes são análogos, que são próximos, como é o caso de população e nação. Mas não confundam. Povo, população e nação são coisas diferentes. População é uma referência demográfica, é uma referência numérica, ao ponto de que, por exemplo, em solo brasileiro, nós temos aqueles que são brasileiros natos, aqueles que são brasileiros naturalizados, mas, obviamente, nesse momento, nós temos aqui em solo brasileiro pessoas que são estrangeiras, ou pessoas que não têm pátria alguma, pessoas que não comungam aqui
dessa nossa comunidade cidadã, desse nosso povo, estão por aqui, são contabilizados aqui em termos numéricos, mas não são, isso não é equivalente a povo. A outra distinção que é nação, né? Os corintianos aí costumam se autodenominar nação corintiana, né? O bando de loucos. Em outros contextos, Neia e Núbia, pelo visto, são corintianos, já que riram, né? Os demais, não, não. Palmeiras? Para de me ofender. Sim, sim. Que é Palmeiras. Possivelmente são Palmeiras, então, né? Um abraço para o Abel Braga, melhor técnico do Brasil, na minha opinião, digo-se de passagem. Mas, enfim, voltando aqui para a ideia de nação, alguns fazem parte da nação corintiana, alguns fazem parte da nação judia, judaica, que é espalhada por todo mundo, embora tenha o seu estado próprio lá, Israel, mas é uma nação que, por razões históricas, foi dividida por todo mundo. Mas o certo é que a ideia de nação, diferente da ideia de povo, diferente da ideia de população, ela se concentra no ideário de questões de ordem cultural, questões de ordem histórica, questões de ordem religiosa, que fazem com que essas pessoas comunguem de ideais, de fundamentos comuns. Mas isso também não equivale a povo. Nação e população são termos próximos, usados no mesmo contexto, mas são coisas diferentes. Sendo assim, o que é povo? Por que é tão importante saber o que é povo? Antes de mais nada, povo é o titular do poder soberano. Então, o mínimo que nós podemos saber, conhecer, é de quem se trata esse titular do poder soberano, segundo os termos do artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. Então, o povo, eles são as pessoas, os indivíduos, os cidadãos que se reúnem para, num momento, constituir o Estado. E em que momento isso acontece? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Isso acontece por ocasião do poder constituinte originário. Dali sai o titular do poder. Dali sai aquele que deflagra o poder constituinte originário e que é dotado de poder, é o titular do poder. Este é o povo. Por mais que nem sempre pareça que o povo tem o poder, mas o fato é que ele tem e que ele precisa se empoderar e fazer uso de suas prerrogativas, seja numa perspectiva de democracia representativa, que é o que ocorre majoritariamente, seja numa perspectiva de democracia participativa, que é quando o povo atua de maneira direta, como no plebiscito, no referendo, numa lei de iniciativa popular e assim por diante. Então, apenas para você deixar bem claro na sua mente, um dos elementos que compõe o Estado, que é uma pessoa jurídica de direito público, um desses elementos é o povo. E o povo são os cidadãos, são os indivíduos que se reúnem a partir do poder constituinte originário para compor, para inaugurar o novo Estado. O outro elemento que compõe o Estado e que lhe é próprio é o território. Não há Estado sem território. Uma nação, por exemplo, ela pode ter seus pontos de congruência histórica, de congruência cultural, mas nem por isso ela necessariamente tem um território. O Estado, sim, ele tem um território. Então, é um povo que está alocado sobre um território. O terceiro elemento é que o Estado ele deve ter uma finalidade. Qual é o propósito do Estado? Porque se eu sou um ser que nasce independente e que pode tomar as suas próprias decisões, por que eu escolho me submeter a um Estado? Embora nós que já nascemos no contexto de um Estado pronto, nos submetemos desde o início, né? sem uma escolha inicial. Mas por que eu me submeto?
Eu me submeto porque eu considero que essa união de indivíduos que compõe um ser maior, mais forte, que é o Estado, pessoa jurídica, esse Estado é capaz de tutelar direitos, ele é capaz de defender os mais fracos, ele é capaz de se ocupar com os interesses que não estão relacionados a uma pessoa em especial, mas os interesses que estão relacionados ao bem de todos. E quando se fala todos, são todos mesmo, não é necessariamente apenas a maioria, mas também os interesses das minorias, o interesse de todas as pessoas que precisam ser igualmente considerados, a fim de que todos possam, de alguma forma, desenvolver, ter a possibilidade de se desenvolver na vida, de cumprir o seu projeto de vida. É oferecer condições para que essa pessoa humana tenha capacidade para estruturar a sua própria vida, para cumprir o seu próprio projeto. Então, se o seu projeto é ser um estudioso, é ser um advogado, é ser um magistrado, cabe ao Estado, desde o fundamento, de conferir condições mínimas para que isso aconteça, desde a educação, desde a saúde, desde a moradia, condições mínimas ali de segurança, para que você que cedeu de alguma forma parte de sua liberdade não tenha o seu projeto de existência cerceado. Então, a finalidade do Estado deve ser o bem comum. Nem sempre o é, mas deve ser. E, por fim, o último elemento aí que compõe o Estado é a soberania. O Estado só é Estado se ele é soberano na ordem jurídica interna, se ele tem condições de fazer prevalecer a lei, de fazer prevalecer a ordem, de fazer prevalecer o seu próprio poder. Se ele não tem condições de fazer isso, ele não é soberano. E daí a ideia que nós precisamos distinguir de soberania e independência. Uma coisa é soberania, e ela ocorre em esfera interna, dentro desse país. Outra coisa é independência, independência externa, quanto aos outros países. E aí você pode pensar, mas nem todos os países têm força material equivalente. Há países que são mais fortes e há países que são mais fracos. Mas o fato é que, considerado regimes democráticos, regimes que se respeita a soberania do Estado, pouco importa. Eu observo, eu considero a soberania do outro, a independência do outro, para que o outro também considere a minha independência e a minha soberania. E aí você pensa, mas o Uruguai é tão pequeno, ele não tem condições de se suster, por que nós não tomamos o Uruguai? O Uruguai é um Estado igualmente soberano, assim como o Brasil, e deve ser respeitado. E assim como ele supostamente possa parecer numa ideia de tomada, uma ideia imperial, uma presa frágil, fácil, nós também, embora tenhamos um território imenso, podemos ser presa fácil para alguém mais forte do que nós. Então, para que seja possível estabelecer uma linha de respeito mútuo, é que é preciso respeitar a soberania de cada Estado e também a independência desse Estado na esfera externa. Então, recapitulando aí, são elementos que integram o Estado: povo, território, finalidade e soberania. Agora, que espécie de Estado é este? Pelo menos considerando a nossa realidade. Quais seriam as possibilidades e qual é a forma de Estado que nós assumimos, que nós optamos, que nós trouxemos para a nossa realidade? Antes de mais nada, é preciso que nós façamos aqui uma distinção terminológica, tá? Uma distinção terminológica, porque não é raro que você, estudante de direito, e mesmo os profissionais da área, confundam esse joguinho aí de palavras, confundam forma de governo com forma de Estado, com sistema de governo. Então, já que nós vamos nos debruçar aqui
ainda que superficialmente, sobre as formas de Estado, importa nós, de antemão, distinguirmos o que são outros conceitos, que são conceitos próximos, mas não equivalentes. Então, uma coisa é forma de governo, outra coisa é sistema de governo, outra coisa é forma de Estado. Nosso enfoque aqui é entender as formas de Estado, mas a gente vê de antemão aí na sua tela forma de governo, que pode ser república ou monarquia. Quando nós estudarmos lá o poder executivo, a gente vai se deter um pouco mais nessas questões. Sistemas de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, existem outras formas, semipresidencialismo, parlamentarismo mitigado e assim por diante, mas essas são as básicas. Então, grave, forma de governo, república ou monarquia, coisa pública ou governo de um soberano. Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Mas o nosso enfoque está aqui no terceiro elemento, que é a forma de Estado. E esse Estado ele pode ser unitário ou composto. O Estado composto é o que nós costumeiramente chamamos de Estado federado, em que há a aliança de Estados-membros para a composição de um Estado maior. Então, nós vivemos aqui no Estado de São Paulo, é um Estado-membro. O Fábio, que eu descobri por aí que não é do Acre, mas supostamente seria do Acre, né? Ou da Paraíba. Eu sou do Acre. Né? Foi descoberto, né, Fábio? O Osmar fica fazendo fake news. Eu investiguei, Fábio. Eu lancei no sistema da polícia e puxei sua capivara. Brincadeira. Mas, enfim. Até perdi o que eu estava falando. Mas voltando aqui. Os Estados-membros são esses: São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, e eles se unem em aliança para a composição de um Estado composto, para a composição de um Estado federado. O contrário disso seria um Estado unitário, ou seja, um Estado onde o poder está concentrado ao centro. Há um poder central que governa o todo, sem conferir essa autonomia própria das federações aos Estados-membros. E aí tem essa distinção do Estado unitário, que é mais ou menos influente sobre as partes, Estado unitário puro, descentralizado administrativamente, descentralizado administrativa e politicamente, que são desdobramentos, né, desmembramentos um pouco mais descritivos, né, detalhados, que você pode observar em outro momento no seu material. Mas aqui dessa tela, apenas guarde em especial que há uma diferença entre forma de Estado, sistema de governo e forma de governo. E, dentre as possibilidades de forma de Estado, pode ser unitário ou composto. E esse Estado composto é o chamado Estado federado. Eu lembro que nós vimos em questões de aulas anteriores, uma que fazia menção à federação como sendo produto de uma construção francesa ou de outro país. Tudo para te colocar em equívoco. E agora, com essa aula, para você perceber como é necessário você ter uma visão do todo, mesmo ao responder questões de teoria da Constituição, você dialoga com questões de organização do Estado. Mesmo respondendo questões de teoria da Constituição, você dialoga com o processo constitucional. Então, você precisa ter uma visão do todo. Mas aqui, nessa oportunidade em específico, vale você guardar que essa ideia de federação, essa ideia de aliança de Estados-membros, é uma ideia norte-americana, que veio em especial naquele período de independência das 13 colônias estadunidenses, dependência da colonização britânica, e que, num primeiro momento, eles se estabeleceram como confederação, ou seja, eles estavam unidos para cumprir objetivos comuns, mas cada um tinha ali, ao seu modo, poder, uma espécie de soberania sobre o seu próprio território. Então, por isso, eles se declaravam como confederação. Porém, eles perceberam que as ameaças de uma
uma recolonização britânica aumentavam, e eles precisaram, então, se unir para preservar ali a sua influência, o seu poderio, a sua soberania. E aí eles passaram da ideia de confederação para a ideia de federação, que tem como distinção básica a possibilidade ou não possibilidade de sair desse regime de federação, de se pedir para sair ou não poder sair, né? Direito de secessão ou não se tem esse direito de secessão. Então, quando se está numa confederação, digamos, a confederação é composta por Neia, Fábio, Núbia, Marcelo e Osmar. Em qualquer momento, a Núbia pode dizer, gente, para mim deu, valeu, tempo que durou, mas eu estou indo embora. E está tudo bem, e ela tem liberdade para fazer isso, numa confederação. Mas numa federação, ela não pode fazer isso. Se ela tentar fazer isso, pode ser objeto de intervenção, isso pode se deflagrar guerra, pode ser condenado por prática de crime, o responsável por essa tentativa de sair da federação. Então, os laços nos Estados Unidos, das colônias, se estreitaram, em especial, e se tornaram uma única massa quando eles mudaram da condição de confederação para a condição de federação e fizeram essa aliança entre as colônias. E daí a ideia de federação. E essa federação, ela pode ser apurada sobre perspectivas distintas. Esse federalismo, ele pode ser apurado sobre perspectivas distintas. Então, quando nós pensamos, por exemplo, sobre o movimento de formação dos Estados Unidos da América, da Federação Estadunidense, quanto ao movimento de formação, ele se tratou de um movimento centrífugo, ou seja, dos estados que estavam ali distribuídos para o centro, para se ter um poder central. Na nossa realidade, na realidade brasileira, inicialmente, como um governo, como um governo unitário, a realidade é oposta, que ao invés de um movimento centrífugo, movimento das extremidades para o centro, o nosso movimento foi centrífugo, ou seja, do centro para as extremidades, porque era um governo unitário. Eu sei que esses conceitos vocês já viram tempos atrás nas aulas de física, que nós não temos saudades, e é por isso que nós fazemos direito, né? Olha aí, Neia com sorriso confirma, né? Eu também confirmo isso aí. Física, química, matemática. Matemática era legal até, mas física era uó. Enfim, mas é de lá que vem esses conceitos aí de movimento centrífugo e movimento centrípeto. Então, só para você guardar, nos Estados Unidos, os estados eram fortes e cederam parte da sua força para compor uma força central. Então, foi um movimento das extremidades para o centro. Então, por isso, um movimento centrífugo. No Brasil, ao contrário, sendo um Estado unitário, foi um movimento do centro para as extremidades. E, por isso, um movimento centrífugo. Está ouvindo, professor? Né, perguntando alguma coisa. A concentração da galera, ele falou que só tem saudade da merenda, meu. Como que pode? Bacana, faz sentido. Deixa eu aumentar aqui o volume para ouvir vocês melhor. Eu nem ouvi muito bem o que você falou, mas eu entendi. A merenda era legal mesmo. Bom, então, gente, quanto ao movimento de formação nos Estados Unidos, movimento de formação centrífugo. No Brasil, ou melhor, centrípeto. No Brasil, movimento centrífugo. Agora, a gente precisa parar e se concentrar aqui em especial, porque essa mesma nomenclatura ela é usada para uma outra espécie, uma outra tipologia,
que é quanto à concentração de atribuições. Como na Federação Estadunidense, os estados é que deram início a essa federação, então esses estados são mais poderosos do que os estados brasileiros, que tiveram o seu poder compartilhado a partir do centro. Então, se os estados lá são mais poderosos, quanto à concentração de atribuições, lá a ideia é de uma federação centrífuga, de concentração de atribuições nos estados. Ao passo que, no Brasil, partindo de um estado unitário, então é o contrário. Quanto à concentração de atribuições, a tipologia é centrífugo. Eu sei que você deve ter dado um bug na sua cabeça nesse momento, que você está tentando associar as palavras, então a gente vai reiterar. Por que essas palavras técnicas são importantes? Não, mas porque elas caem em prova. Então é importante que você tenha essa noção. Nos Estados Unidos, repetindo, nos Estados Unidos, quanto ao movimento de formação da federação, esse movimento foi um movimento das extremidades para o centro, por isso o movimento centrípeto. No Brasil, foi o contrário, quanto ao movimento de formação, foi do centro para as extremidades. Então, por isso, um movimento de formação centrífugo. Agora, no que se refere à concentração de atribuições, há mais poder nos Estados-membros dos Estados Unidos do que poder nos Estados-membros do Brasil, porque lá, originalmente, quem fundou tudo foram os próprios estados divididos. Aqui, originalmente, quem fundou foi um estado unitário. Então, quanto à concentração de atribuições nos Estados Unidos, como tem mais atribuições nos Estados-membros, então é centrífugo. E aqui no Brasil, o contrário. Quanto à concentração de atribuições, está mais no poder central, está mais na União. Então, o movimento é centrípeto. Então, faça lá as suas associações, coloque isso no papel, qualquer hora fica fácil para você guardar, porque pode ser que venham questões aí da OAB ou de concursos que cobrem esse tipo de terminologia, ainda que infelizmente. Tá? Muito bem. Ainda quanto às tipologias do federalismo, assim como a gente viu quanto à formação, minha imagem parece que travou aí, voltou? Legal. Quanto à formação histórica, federalismo por agregação e federalismo por desagregação. Então, no caso aí dos Estados Unidos, um federalismo por agregação, e no caso do Brasil, um federalismo por desagregação. Lá, agregação dos Estados-membros, e aqui, desagregação do poder que estava concentrado na União. Quanto à separação de atribuições, também se fala num federalismo dual ou um federalismo cooperativo. O federalismo dual, ele teria essa concentração de atribuições de maneira mais clara, ou seja, aquilo que é da União é da União, aquilo que é do Estado é do Estado, aquilo que é do município é do município, e ninguém se comunica. E num federalismo cooperativo, haveria maior diálogo entre essas atribuições, a fim de que os entes federativos fizessem, obviamente, com que aquelas atividades propostas acontecessem. Então, há essa distinção aí também quanto à separação de atribuições. E pode parecer só teoria, mas o fato é que isso aí também é objeto de questões. Quanto a fatores culturais, étnicos, linguísticos ou econômicos, se fala ainda num federalismo simétrico ou num federalismo assimétrico. Num federalismo simétrico, quanto a esses fatores culturais, étnicos e linguísticos, se teria de maneira equiparada essas condições em todos os estados. O exemplo que se dá são os Estados Unidos. Então, independente do estado membro que você esteja, se tem as mesmas condições básicas, culturais, étnicas, linguísticas, econômicas. Mas em outros países, isso não quer dizer necessariamente demérito
às vezes é só distinção, pode ser que essa federação seja assimétrica, por questões de divergências culturais, como no Canadá, como na Suíça. Então, não são países ruins, muito pelo contrário, né? Mas eles têm ali um federalismo assimétrico, porque tem questões culturais, étnicas, linguísticas e, às vezes, econômicas que são distintas. O Brasil tem sido considerado um federalismo simétrico, pelo menos na teoria, até porque os nossos Estados-membros, embora eles sejam muito distintos quanto à população, quanto a território, quanto à cultura, muitas vezes, eles são representados, por exemplo, pelo mesmo número de senadores. Então, assim como o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, tem 3 senadores, o estado de Sergipe, que é um pedacinho lá, né, do Nordeste, também tem 3 senadores. Então, isso se considera uma certa anomalia, essa nossa simetria federativa tão apregoada. Há quem diga que, na verdade, nós não teríamos um federalismo simétrico, mas um federalismo assimétrico. E aí tem outras possibilidades que você pode consultar no seu material, que costumam ser menos cobradas, né? De federalismo orgânico, federalismo de integração, federalismo de equilíbrio, federalismo de segundo grau. Apenas nessa ideia aqui de federalismo de segundo grau, vale pontuar que a nossa federação ela é bem atípica em relação a outras federações, porque aqui há um elemento, um ente federativo chamado município. Isso não tem em todos os lugares, isso é uma coisa bem peculiar do Brasil. Então, tem a União, tem o Estado-membro e tem o município, e o município também é um ente federativo. Como o município ele deve respeitar a Constituição do Estado e a Constituição Federal, 2 graus, portanto, é que se fala que nós temos aqui um federalismo de segundo grau, tá? Um federalismo de segundo grau. Então, aqui algumas tipologias de federalismo e as mais importantes, quanto à formação histórica, quanto à separação de atribuições, quanto a fatores culturais, étnicos, linguísticos, econômicos e assim por diante. Agora, vamos aqui adentrar o centro nervoso da nossa aula, aquilo que eu reputo ser de mais relevante para nós compreendermos a respeito, deixa eu desligar aqui o WhatsApp, a respeito da federação. Então, a primeira característica da federação é a descentralização política. O que isso quer dizer? Lá no início você passou a saber, caso não soubesse, ou lembrou, que um dos elementos do Estado é a soberania, é o poder, né, para se impor na ordem interna. Os Estados-membros, eles não têm soberania. Você vai encontrar com frequência nas assertivas trocando essas palavras, soberania e autonomia. E daí que você tem que se atentar. Porque quem tem soberania é o Brasil como um todo, é a República Federativa do Brasil. O Estado-membro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, não tem soberania. O que eles têm é autonomia. Autonomia para legislar, autonomia para se organizar, inclusive mediante feitura de Constituição, autonomia para se governar, né, eleições periódicas, mas isso não corresponde à soberania. Eles estão ainda sobre o guarda-chuva maior da soberania do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Então, uma das características de uma federação é que não se confere aos Estados-membros soberania. O que se confere é autonomia. E, mesmo assim, no caso brasileiro, muito limitada, dada as nossas origens de maior concentração de poder central e não maior concentração de poder nos Estados-membros. Outra característica de uma federação é a repartição de competências. Por mais que as competências, a maior parte delas, você pode ver aí a partir do artigo 21, 22 da sua Constituição, o maior número de competências esteja concentrados na União, importa que os Estados-membros também tenham as suas competências, que no caso brasileiro
as competências dos Estados-membros são residuais. Então, aquilo que não é da União, aquilo que não é do município, acaba desaguando para o Estado. Então, uma das características também da federação é essa repartição de competências. É o Estado federado contar com as suas próprias competências. Afinal de contas, do que adiantaria ter autonomia se não tivesse listado, elencado nenhuma atribuição para esse Estado? Não adiantaria de nada, né? Outro elemento que costuma assegurar a existência da federação é contar-se com uma Constituição rígida, que a gente viu lá na tipologia, que são constituições com dificuldade para serem alteradas, constituições com estabilidade. A Constituição brasileira, por exemplo, como nós vimos em aulas anteriores, ela pode ser alterada, inclusive mediante emenda à Constituição, poder constituinte, derivado, reformador. Mas, para isso, ela precisa vencer um crivo de 3/5 nas duas casas em 2 turnos, nas casas legislativas. Por isso, a nossa Constituição é rígida. E o que isso tem a ver com a federação? Tudo, porque à medida que é difícil mudar a Constituição, é difícil também mudar as competências. Então, lá na Constituição tem a competência da União, tem a competência do Estado, tem a competência do município. Se a nossa Constituição não é rígida, se a nossa Constituição é flexível, a qualquer momento, né, num esforço menor, aquilo que estaria dedicado aos Estados-membros poderia ser surrupiado nos Estados-membros. Daí a importância de se contar com uma Constituição rígida que assegure o que é de cada um, segundo aquilo que foi firmado pelo poder constituinte originário. Outro elemento próprio da federação, que eu já fiz menção aqui para vocês, é a inexistência de direito de secessão. Inexistência de direito de secessão, ou seja, é a impossibilidade do Estado-membro dizer, olha, estou indo embora, vocês fiquem por aí. Tratando-se de confederação, a qualquer momento, essa confederação pode ser dissolvida. O Estado-membro da confederação pode pedir para sair, nem pedir para sair, só avisar que está saindo. Agora, se é uma federação, não funciona assim. O Estado-membro não pode simplesmente dizer, agora vamos ser um Estado independente, como aconteceu na nossa história, né? Em 1835, mediante a Revolução Farroupilha, os gaúchos aqui, né? Talvez tenha algum gaúcho por aqui, sabem disso, uma revolução que durou... A Núbia é gaúcha, é isso? A Núbia deu um sorriso? Não é, enfim. Então, a Núbia só está sorrindo mesmo do Fábio. Mas tem descendência. A Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, né? De 1835 a 1845, tinha um dos planos era esse, tentar sair da estrutura brasileira. Mas o fato é que, na nossa federação e em qualquer federação, não se tem o direito de secessão, o direito de sair do Estado. Se alguém tentar promover isso, aquele Estado será objeto de intervenção federal, né? E a pessoa, ou as pessoas, ou o grupo que tentar algo assim, certamente serão incriminados conforme o rigor da lei. Professor, Oi. não é nem bom falar, porque tá estranho, né? Tudo que a gente está estudando, passa uma semana, acontece na vida real. Então, né? Então, o próximo estado que já está na ponta e que talvez tente algo assim deve ser o Acre, né? Tentar sair da federação. Mas tomara que isso não aconteça, porque temos grande apreço pelo Acre, sua capital Rio Branco e todas as riquezas daquela cultura que se supunha ser de Fábio Agrem, mas não é. Enfim, avançando, nós temos aqui, ou como outro elemento da federação, a soberania do Estado Federal, que se comunica com os itens 1 e 2. Essa distinção entre soberania e autonomia. A soberania é da República Federativa do Brasil, é do Estado brasileiro. A autonomia é dos Estados-membros. Então, quando se conta com uma federação, preserva-se a soberania do Estado. Outro elemento próprio da federação também, que a gente já comentou, é essa possibilidade de intervenção, né? Que o Fábio já
já está preocupado que aconteça em mais lugares, já aconteceu aí no Distrito Federal e poderia acontecer em outros lugares. Então, aquele Estado rebelde, ele pode sim sofrer com a possibilidade de uma intervenção nos termos do artigo 34 a 36 da nossa Constituição, e nós teremos aula própria, inclusive, sobre intervenção federal. São artigos, na minha forma de ver, bem mal escritos, mas o tema é muito importante. Então, faça a leitura atenta dos artigos 34 a 36 da Constituição. Outra característica é a auto-organização dos Estados-membros. Então, o que é se auto-organizar? É a possibilidade de estruturar a sua própria Constituição. Então, todos os estados brasileiros têm a sua Constituição, a Constituição estadual, a partir da qual, inclusive, se faz controle de constitucionalidade numa perspectiva estadual, e que a gente vai ver lá em processo constitucional. Então, o Estado-membro, ele tem autonomia para se organizar, para fazer a sua própria Constituição, ele tem autonomia para legislar, que, afinal de contas, nós não temos só leis federais, nós temos leis estaduais também, né? Ele tem autonomia para se governar, tanto é que temos eleições periódicas para governador, eleições para deputados estaduais, né? Tem a autonomia para administrar, para executar aquilo que foi votado, aquilo que foi decidido pelo Estado-membro. Ele tem todas essas possibilidades aí, essas vertentes de autonomia e, sobretudo, essa autonomia maior, que é a autonomia de organização para compor a sua própria Constituição, e isso também é característica da federação. Outro elemento próprio da federação é a existência de um órgão representativo dos Estados-membros. Você que ainda não sabia essa distinção básica, guarde agora. O Senado representa o Estado, pessoa jurídica. Então, os 3 senadores de São Paulo representam o Estado de São Paulo. Os 3 senadores do Amazonas representam o Estado do Amazonas. Quem representa o povo que vive nesse estado são os deputados federais. Então, o órgão representativo do Estado-membro, que faz parte dessa aliança chamada federação, na nossa realidade, é o Senado Federal, e também é uma das características próprias da federação. Outro elemento necessário também para se assegurar uma federação é se contar com um guardião da Constituição, que nós o temos, né? Ao menos no texto, que é o Supremo Tribunal Federal, maior responsável por firmar controle de constitucionalidade, por, se o caso, ir até mesmo contra a maioria, dado o seu papel contra-majoritário, sobretudo em defesa da Constituição, em defesa desses trunfos constitucionais, dos direitos fundamentais, ainda que para a preservação dos interesses e das garantias das minorias. Então, para que essa federação seja preservada, para que uma Constituição rígida seja preservada, para que uma autonomia dos Estados-membros seja preservada, é necessário que se conte com um guardião constitucional, e esse nosso guardião é o Supremo Tribunal Federal, tristemente vilipendiado a sua estrutura física pregial nos últimos dias, no fatídico 8 de janeiro. No item 10, como característica da federação também, a repartição de receitas, porque não adianta nada eu dizer para o Estado-membro, olha, você tem autonomia, então vai lá, mas você não pode arrecadar, não tem nenhuma parte dos tributos federais que vem para você, ou seja, sem grana, que autonomia é essa? Então, o Estado-membro também deve ter parte na receita pública. E, com isso, você tem o panorama geral aí na sua tela de 10 características próprias da federação e que, em algum contexto, podem ser exigidas para que você resolva alguma questão. Findando esse primeiro bloco de características e tipologias relacionadas à federação,
e agora adentrando propriamente a nossa Constituição, né, importa que nós saibamos que desde lá o nosso artigo 1º há o princípio de pacto da indissolubilidade da federação. Né? Lá no artigo 1º da nossa Constituição, há um pacto para que não se rompa essa conexão entre os entes federativos, a União, os Estados-membros, os municípios, né? Isso faz parte desde o caput, veja, o caput do artigo 1º da nossa Constituição já faz menção à federação. E, a partir dessa análise dos primeiros artigos da nossa Constituição, a gente chega também a algumas conclusões a respeito das nossas características. Mas, antes de avaliarmos aqui uma a uma esses elementos, quero lembrar para você, para que você não misture as coisas, que, às vezes, nas questões da OAB, em concursos em geral, se faz jogo de palavras com o artigo 1º ao artigo 4º, porque o artigo 1º lista ali os 5 fundamentos da República. 1, 2, 3, 4, 5, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil, o que não se confunde com os objetivos, porque os objetivos você vai encontrar no artigo 3º, o que não se confunde com os princípios que ditam como funciona o Brasil nas relações internacionais. Isso você vai achar no artigo 4º. Então, não confunda as coisas, tá? Agora, voltando aqui. Desde o artigo 1º, a gente já chega à conclusão que nós estamos diante de uma forma de governo, e a nossa forma de governo é a forma republicana. Nós não somos uma monarquia, nós somos uma república, né? Uma coisa pública. Isso está ditado desde o artigo 1º da nossa Constituição. Outro elemento, a nossa forma de Estado, que é o que nós vimos aí nos últimos slides, é a federativa. Nós não vivemos num Estado unitário, de governo centralizado. Nós vivemos num governo descentralizado. E, por isso, a nossa forma de Estado é federativa. Isso também consta dos primeiros artigos da sua Constituição. O que mais? Sistema de governo. Nosso sistema de governo é presidencialista. E aí eu pergunto para você, em algum momento da nossa história republicana, nós fomos parlamentaristas ou sempre nós fomos presidencialistas? Em tese já foi. Acho que foi no João Goulart, né? Não. Quando isso, Fábio? Ai, já tá querendo demais, professor. Pelo Eu menos sei. a década. Eu Já que sei você que- lembra, já que você lembrou do 64, não foi? presidente... 64, não foi? 4, golpe. Não, parlamentarismo. Não, Não é parlamentarista. Foi que ditadura. parece que o que se candidatou, o pessoal falava que era comunista, aí o Senado mudou rapidinho, fez esse Paranauê. Isso foi em que década? Ai, Na Pô, década de deu- 60. Na década de 60. 60. Eu lembro, professor, de um plebiscito que teve, acho que foi em 90, 94, eu não lembro, que podemos escolher de novo. Sim, de fato. Nós tivemos um plebiscito na década de 90, isso já é pós-Constituição de 88, para saber se a gente seria república ou monarquia, se a gente seria presidencialista ou parlamentarista. E aí a gente optou pela república e pelo presidencialismo. Mas lá na década de 60, o Fábio tem razão, nós tivemos um breve período de parlamentarismo. Brevíssimo período. Não me lembro agora exatamente se isso chegou a ter 1 ano, ou um pouco menos, ou um pouco mais de 1 ano. Mas foi bem curto. Mas só para a gente registrar aqui esse dado, No Império também, né? esse dado histórico. Quando Dom Pedro II estava no período de... Agora não sei se é regência, quando ele estava ainda... Mas aí não é república, Não é. certo? Mas o Dom Pedro II, há quem diga que, de fato, ele era um entusiasta do parlamentarismo, né? Então, seria uma tentativa de monarquia parlamentarista. Muito bem. Natureza do Estado brasileiro. É um Estado democrático de direito. A gente conversou nas aulas lá históricas, né? Isso que
A gente vem de uma construção de, inicialmente, um Estado liberal, sobretudo em defesa de direitos políticos e civis, numa postura de abstenção do Estado. Depois avançamos para um Estado social, intervencionista. E, por fim, uma tentativa de união do melhor dos dois mundos, de Estado liberal e Estado social, se veio para a composição de um Estado democrático de direito, uma tentativa de concretização de direitos. E os entes, nossos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, só para a gente ter um panorama geral aí da nossa federação, da nossa república, da República Federativa do Brasil. Aqui temos outros elementos, princípios que regem o Estado brasileiro nas relações internacionais, que você pode ver aí, fazer a leitura no artigo 4º, idioma e símbolos oficiais no artigo 13º, todos esses elementos compreensíveis que você pode chegar à sua conclusão mediante leitura do texto da própria Constituição. Aqui um texto importantíssimo, nessa composição inicial, nessa estrutura inicial do Estado brasileiro, que são as vedações que se impõem aos entes federativos. Que vedações são essas? Elas estão previstas no artigo 19 da sua Constituição. São 3 linhas de vedações, 3 incisos para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, mas eu gostaria que você concentrasse especial atenção no inciso 1º, que é o que, dentre outros elementos, faz com que nós vivamos em um Estado laico, que não é um Estado que abomina, que hostiliza a religião, mas é um Estado que convive com a religião numa postura de neutralidade. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a Igreja. Eu já mencionei aqui que na Constituição de 1824, no Estado brasileiro de 1824, a religião oficial era católica, mas nós já não vivemos sobre essa égide desde que somos república. Desde a Constituição de 1891 que nós somos um Estado laico, e isso se confirma aqui no artigo 19, que eu gostaria que você concentrasse para fazer a leitura. A Neia, que está bastante atenta ao texto aí, talvez ela possa nos ajudar com essa leitura. Posso sim. É vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar, o senhor quer fazer alguma intervenção, quer falar? Ou posso continuar? Não, né? É isso mesmo que você disse. Eu só queria que vocês circulassem esse artigo, porque ele é muito importante. Obrigado, né, pela leitura. Junto com o artigo 1º, ao 2º, 3º, 4º, artigo 18, artigo 19, eles são pilares básicos da República Federativa do Brasil e importa que você saiba. Então, assim como você deve saber quais são os objetivos do Estado brasileiro, descritos lá no artigo 3º, importa que também você saiba quais são as vedações ao Estado brasileiro, e essas estão descritas aí no artigo 19 da sua Constituição, e confira especial ênfase ao inciso 1º, que faz com que nós sejamos um Estado laico, certo? Já mencionei aqui para você que no nosso preâmbulo, que não tem força normativa, tá? Já gravaram essa ideia, né, gente? Preâmbulo não tem força normativa, então não é paradigma para controle de constitucionalidade, diga-se passagem, como é o corpo e o ato das disposições constitucionais transitórias. Mas o preâmbulo invoca Deus, a proteção de Deus, né? E alguns dizem que isso, de alguma forma, poderia violar a nossa condição de laicidade. Não me parece ser o caso. Em vários trechos da nossa Constituição, nós vemos referência à nossa liberdade religiosa, ou seja, o Estado ele se abstém de se envolver com questões religiosas, a fim de que cada pessoa possa tomar a sua própria decisão.
E aí está na sua tela várias questões relacionadas a essa proteção da liberdade religiosa, desde a assistência religiosa nas entidades oficiais, inclusive entidades como presídios, que a gente já viu questão sobre isso nas aulas anteriores, possibilidade de ensino religioso, ainda que com matrícula facultativa, em escolas públicas, imunidade tributária oferecida às organizações religiosas para que, mediante tributos, não seja esse algum meio de cercear a liberdade religiosa de alguém. Tá? Então, todos esses aí, à luz do preâmbulo, não obstante o preâmbulo não tenha força normativa, mas disposto no corpo da Constituição, são elementos garantidores nessa nossa condição de Estado laico, né? A nossa República Federativa do Brasil. A República, forma de governo, federativa, forma de Estado, presidencialista como sistema de governo, é um Estado laico e é um Estado que, sendo federado, tem aquelas características que nós já vimos aí nos slides anteriores, certo? Que mais alguns elementos relacionados à liberdade religiosa, né? Inclusive a possibilidade de casamento religioso com efeitos civis. Esse é o item 8 aqui. Antes da República de 1891, o casamento era necessariamente feito pela igreja. E aí, depois, com a República, o casamento pôde ser feito mediante a autoridade do Estado. E naquela Constituição, a Constituição de 1891, se vedava, inclusive, que o casamento religioso tivesse efeitos civis. Só tinha o casamento civil. E hoje, já nessa compreensão mais equilibrada da nossa Constituição, é possível que o casamento religioso, celebrado por qualquer líder religioso, de qualquer denominação, possa ter efeitos civis, né? Possa ser formalizado a partir dessa Constituição, e tudo isso aí traz traços desse nosso Estado, o Estado brasileiro, que tem como forma de Estado, repito, federação, forma de governo, república, sistema de governo é a presidencialista, e é também um Estado laico, que mantém separação, neutralidade em relação à religião. Tá bom? Muito bem, amigos. Feitos todos esses aportes relacionados à federação e ao Estado brasileiro, os primeiros artigos e tudo mais, a gente pode agora avançar para as nossas famosas questões, 2 questões, e aí a gente finda a aula de hoje, tá bom? A Neia, que já fez essa leitura brilhante aí do trecho do artigo 19, talvez possa nos auxiliar também, né? Neia sorridente, sempre muito simpática, possa nos auxiliar também com a leitura dessa primeira questão, por gentileza. Vamos lá. A Constituição da República de 88 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado, estabelecida na Constituição, assinale a alternativa correta. Neia, só para fazer aqui uma parte sobre o enunciado. Então, percebam, isso aqui é uma questão de 2013, em que se faz menção explícita àquelas classificações que nós vimos lá no início. Federalismo cooperativo, federalismo dual, sendo que numa ideia de federalismo dual, a perfeita distinção daquilo que é da União, daquilo que é do Estado, daquilo que é dos municípios, enquanto no federalismo cooperativo, há maior diálogo. Na realidade brasileira, há quem diga que haveria uma conjugação tanto de um federalismo cooperativo, em alguns aspectos, quanto de um federalismo dual em outros aspectos. E é assim que começa a questão. A Constituição de 88 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências, que são essas que estão aí a partir do artigo 22 da sua Constituição. Competências da União, competências do Estado.
distribuindo competências exclusivas, privativas, tudo isso a gente vai aprender nas próximas aulas, tá, gente? A distinção entre isso. Relembrar, porque vocês já viram isso em algum momento. Exclusivas, privativas, comuns, concorrentes, entre esses entes. Daí, a partir desse panorama, desse cenário, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta. Neia. Letra A. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo à lei complementar fixar normas de cooperação entre os entes. Letra B. É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre o direito financeiro e tributário. Letra C. É vedado à União decretar intervenção federal em municípios localizados em território federal, quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. E letra D. Em relação às competências legislativas concorrentes da União e dos Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve de fundamento de validade à norma estadual. Então, vamos aqui de baixo para cima, né? Percebam, de mais nada, obrigado, René, pela leitura. Percebam, antes de mais nada, como a gente já tem comentado, que as questões, elas não necessariamente focam num tema só. Elas trabalham com vários temas dentro da mesma questão. Tá? Então, aqui, dialoga com uma questão relacionada a direito tributário, dialoga com teoria da Constituição e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, a assertiva D de dado. Em relação às competências legislativas concorrentes, que são aquelas descritas lá no artigo 24 da Constituição, que estão entre União e Estados, e não incluem municípios, diga-se de passagem, são apenas entre União e Estados, competências concorrentes do artigo 24, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve de fundamento de validade à norma estadual. Ou seja, o que está dizendo aqui, normas federais são mais importantes do que normas federais. Normas estaduais são feitas segundo a iluminação de normas federais. Isso é verdadeiro ou falso? Há equiparação entre normas federais e normas estaduais, ou normas federais são superiores a normas estaduais? E aí? Gente, tanto leis federais quanto leis estaduais conversam diretamente com a Constituição Federal, certo? Buscam a sua validade na Constituição Federal. Então, não é porque a norma é estadual que ela se fundamenta numa norma federal. A norma estadual, ela tem que se ocupar de estar alinhada com a sua Constituição estadual e também com a Constituição Federal, mas não que ela dependa da norma federal. Não há superioridade entre norma federal e norma estadual. Elas se conectam diretamente com a Constituição, e é por isso que quando não se faz aí controle de constitucionalidade de norma federal para norma estadual, se faz com a Constituição. Marcelo está com a mão levantada. Professor, boa noite aí, amigos e amigas. Boa noite. Em alguns casos, quando você tem uma mesma norma municipal, estadual ou federal, que rezam sobre o mesmo tema, e aí falando mais especificamente sobre a questão ambiental, entende-se que deve se aplicar a norma mais restritiva, não existe uma questão dessa? E essa norma mais restritiva, de alguma forma, ela é mais superior do que a outra ou não? Essa é uma dúvida que eu estou levantando aqui, porque na área ambiental a gente via muito sobre isso. Essa questão, Marcelo, é muito
importante pontual você ter suscitado, e a gente vai vê-la com mais vagar numa aula que a gente faz menção, inclusive, ao queima de palha de açúcar, salvo engano, aí em Paulínia mesmo, que é a sua cidade. Então, talvez até por isso essa questão te desperte especial atenção. E naquela oportunidade ficou-se por analisar qual seria a norma a ser aplicada na situação. Se seria uma norma geral, federal, ou se seria uma norma de lei estadual, ou se seria a própria norma local. E aí, salvo engano, e no caso de Paulínia, inclusive, como era uma lei mais protetiva do meio ambiente, você possa confirmar e se lembrar desse caso, mas como era uma lei mais protetiva ao meio ambiente, se optou por aplicar ali a legislação de Paulínia, né? Embora a outra fosse, entre aspas, aparentemente superior, por ser de um ente federativo maior, se optou por aplicar o mais protetivo. Então, essa conexão é uma conexão, no caso aqui, voltando para a nossa assertiva, não sei se respondi a sua questão, qualquer coisa você se manifesta. Respondeu sim, professor. Obrigado. Legal. Mas essa conexão da norma federal e norma estadual, ela é direta com a Constituição. Então, por isso, normas estaduais não buscam a sua validade em normas federais, certo? Às vezes, você está diante de uma resolução, de um decreto, que é norma secundária, e aí bebe da norma primária. Mas isso não é controle de constitucionalidade, isso é controle de legalidade. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o certo é que, seja norma federal, seja norma estadual, a sua conexão é direta com a Constituição. E se tratando de norma estadual, a sua conexão é direta com a Constituição estadual. Por isso, você que assinalou dedidado, você errou, né? Infelizmente. Assertiva C. É vedado à União decretar intervenção federal em município localizado em território federal, quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, onde que aqui pode ser fonte do seu equívoco? Porque quando você estudar sobre intervenção, revisar, né, porque você já estudou sobre intervenção, você vai ver que a União, ela faz intervenção nos Estados-membros. E os Estados-membros, por sua vez, fazem intervenção nos municípios. Então, você lê a questão e diz, como assim essa ideia de que a União vai fazer uma intervenção no município? Sendo que quem faz intervenção no município é o Estado. Mas aqui não se trata de Estado-membro, se trata de território federal, que no Brasil, hoje em dia, nem tem. Já tivemos, né? Fernando de Noronha, trechos lá para cima do norte do Brasil, que já foram territórios federais. Só que o território federal, ele é uma descentralização administrativa da União. Então, se ele é uma descentralização administrativa da União, os municípios que estão dentro desse território, eles podem ser objeto de intervenção da União. E é isso que está dizendo aí a questão, né? Agora, se o município está no Estado, aí é o Estado. Então, o que diz aí a assertiva? É vedado à União, e não é vedado, é permitido. Se tiver território federal, a União pode intervir no município do território federal. É vedado à União decretar intervenção federal em município localizado em território federal, quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. E esse é o trecho básico aí que, de fato, abre margem para intervenção, né? Seja da União no Estado, do Estado no município e assim por diante. Agora, o que você precisa guardar uma coisa é União, uma coisa é Estado, uma coisa é município e uma coisa é território federal. Cada um tem uma classificação. A autonomia é dada aos Estados-membros. O território federal, ele não tem autonomia. Ele é uma descentralização administrativa da União. E, nessa lógica, a União pode fazer intervenção no município localizado dentro desse território. Assertiva B, de bola. É vedado aos estados criar
códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro e tributário. Aí é uma questão de você ir lá na sua Constituição, artigo 22, 23, e de olhar, compete à União, compete ao Estado, e assim por diante. E você vai perceber que essas competências, que aqui se diz serem competências privativas da União, não são competências privativas da União. É fato que a União, artigo 22, inciso 1º, ela dita algumas matérias que devem ser privativamente legisladas por ela, a União, como, por exemplo, o direito penal, o direito civil, o direito processual, mas, dentre essas, não estão essas da assertiva. Então, por isso, também a assertiva B, você que marcou B, confiante, né, também está errada. E essa assertiva é o tipo que depende de leitura do texto da Constituição. É isso que vai te salvar. Você tem que ler, memorizar e, em especial, essa parte de competência, lamento dizer, ela é muito memorização mesmo, não tem necessariamente um sentido, então você tem que ler várias vezes. E, por fim, a assertiva A, que é a assertiva correta, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, que conversa até com a questão suscitada aí pelo Marcelo, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo à lei complementar, é o que consta do parágrafo desse artigo, salvo engano, artigo 22, parágrafo único, depois vocês dão uma olhada lá. Competindo à lei complementar, fixar normas de cooperação entre os entes. Então, eles colocou lá no enunciado, para o embelezamento do enunciado, essa composição aí de federalismo cooperativo, federalismo dual, para que você, aí se debruçando sobre as assertivas, que passeiam sobre outros tantos temas, pudesse identificar que a questão A é a questão correta. De 0 a 10, vocês diriam que essa questão é fácil ou difícil? Podem colocar aí no chat, só para a gente fazer aqui uma enquete rápida. Vamos colocar assim, fácil 1, médio 2, difícil 3, para ficar mais fácil. Ó, foi bem dividido aqui. Acho que a maioria achou médio, né? A maioria achou médio. Mas acho que realmente é uma questão de fácil para médio, né? De fácil para médio. Bom, vamos lá, vamos para a nossa segunda questão, para a gente fechar o pacote de hoje. Neia, você é a nossa leitora de hoje. Por favor, por gentileza. Passou aí? Passou agora. Eu li, eu falei, será que eu estou vendo a mesma questão? Mas eu vou ler Vamos lá, agora. concentrados, hein, gente? Vamos acertar essa aí. A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação Brasileira. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Então, só para a gente contextualizar aqui. Sobre o que esse enunciado está dizendo? Ele está dizendo sobre o direito de secessão, ou seja, a possibilidade de deixar a federação ou não. E o que a gente aprendeu é que há uma diferença entre confederação e federação. Qual a diferença é essa, Néia? Se fosse na confederação, podia, e na federação não pode? É isso? Exatamente. Na confederação, eu posso deixar a confederação a qualquer tempo. Na federação, eu não posso. Se eu fizer isso, estou sujeito à intervenção, né? E incriminação e assim por diante.
esse é o contexto. Tem um Estado, o Estado X, que está insatisfeito, né? E aí ele quer sair. Organizou um plebiscito, uma consulta popular, e aí o que disse esse plebiscito? O plebiscito é, então, organizado, e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Então, vocês paulistas estão dizendo, olha, o problema é o resto do Brasil. Se nós estivéssemos aqui sozinhos, apenas São Paulo, nós não teríamos esses problemas, a gente conseguiria se organizar e daria tudo certo. Então, nós vamos sair. Vocês podem ficar com todo o território, a gente só vai ser São Paulo, está tudo bem. E aí fizeram um plebiscito, deu 92% favorável à independência do Estado. A questão quer saber se isso é possível ou se não é possível. Letra A. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional que, se aprova, viabilizará a secessão do Estado X. B. Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual, como diz Leandro, isso é blasfêmia, do Estado, do ente separatista, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo ainda de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos demais estados, após divulgação dos estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. C. Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, de modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas, além da aprovação da população local, por meio do plebiscito ou referendo, seria necessária a edição de lei complementar federal autorizando a separação. E D, talvez seja essa, a forma federativa do Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal. Então, observe que, diferente da questão anterior, que cada assertiva tinha suas nuances, essa questão acaba, a meu ver, sendo mais fácil, porque ela trata de um ponto só, concorda? Então, você vai aí eliminando e você encontra qual é a resposta certa, porque todas as assertivas, basta você, no fim das contas, saber se isso é possível ou se isso não é possível. E não sendo possível, fatalmente, numa leitura atenta, você vai encontrar a resposta. A única possibilidade de você errar essa questão é se você nunca ouviu falar sobre o tema, ou ainda se você não conseguiu fazer a sua prova dentro do tempo previsto e você não conseguiu nem ler a questão. Aí você vai lá, chuta qualquer coisa, e depois você pensa, caramba, eu não acredito, eu perdi de pontuar essa questão, né? Então, você olha, a questão é grande, intimida no primeiro momento, mas lendo com atenção, você percebe que ela é muito fácil, muito fácil. E a resposta certa é letra D. Letra D de dado, exatamente. Letra D Essa daí foi de mão beijada, essa daí, foi bem fácil. Pois é. E olha para vocês verem, isso é uma prova de 2019, recente. Então, teve uma questão que bastava você... Pra gente, né? Pelo amor, né? Então, agora um elemento importante aqui que consta da assertiva D e que vale você guardar. Essa nossa forma de Estado, que é federativa, ela está entre as cláusulas pétreas. A gente já teve aqui a aula sobre poder constituinte derivado reformador, vimos o artigo 60 com vagar, vimos que o artigo 60, parágrafo 4º, lá constam as limitações materiais, as cláusulas pétreas, e dentre estas está a forma federativa de Estado. Então, isso não pode ser mudado. E isso é um fundamento básico para a compreensão
da ausência de direito de secessão, a ausência da possibilidade de se sair da Federação Brasileira. Agora, o que acontece aqui? Como que ele pode te confundir? Se, por exemplo, nesse contexto de cláusulas pétreas, ele colocasse algo relacionado ao presidencialismo, se ele colocasse algo relacionado à república, seriam essas também cláusulas pétreas? Ou é só a forma federativa de Estado que é cláusula pétrea? Então, é assim que o examinador trabalha para te confundir. Então, de repente, lá na sua prova, poderia estar assim, o sistema de governo, cláusula pétrea. A forma de governo, cláusula pétrea. Cláusula pétrea é a forma federativa de Estado. Daí a importância de você conseguir separar cada coisa no seu espaço. Se é forma de governo, monarquia ou república. Se é sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Nada impede que em algum momento nós sejamos, por exemplo, semipresidencialistas. Isso é uma coisa que até está sendo ventilada já há algum tempo no Congresso. Agora, nós podemos deixar de ser um Estado federado para ser um Estado unitário? Não, porque isso é cláusula pétrea. Nós podemos, mediante emenda, consentir com a possibilidade do direito de secessão? Não, porque isso é cláusula pétrea, certo? Então, essa questão é fácil, mas desse tema podem surgir esses equívocos que você precisa se atentar para não acontecer, tá bom? Ou seja, se o Fernando fosse a pessoa que fizesse a questão na OAB, a gente ia estar lascado. Não tenha dúvida disso. Brincadeira. Brincadeira. Não, mas essa questão, de fato, ela está mais fácil. Mas haverão questões que eles vão fazer essa pegadinha, que é para... Não é bem uma pegadinha, é para saber se você sabe a distinção entre uma coisa e outra. Pegadinha sim. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, mas em relação aí que eu estava vendo essa coisa de plebiscito, só para relembrar, não sei se agora é o momento, mas sobre o desmembramento, que é possível nesse caso, né? Aí precisaria de plebiscito? Então, uma coisa é desmembramento, outra coisa é direito de secessão. E o plebiscito, de fato, é necessário para que se faça desmembramento, para que se faça fusão. É tudo aquilo que consta lá do artigo 18, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Lá faz menção aos requisitos para fusão, desmembramento, cisão, e um desses requisitos é o plebiscito das populações envolvidas ali naquela área que vai ser desmembrada, cindida, fundida e assim por diante. Mas mesmo que ela vai ser dividida ou unida, ela vai continuar sendo Estado brasileiro. O problema é querer ser independente. Esse que é o problema. O problema não é querer dividir, ter autonomia. Se vencer todos os critérios, ok. Vai ser desmembrada, cindida, fundida. Mas o que não pode acontecer é o direito de secessão, porque a federação não abre margem para isso. Tá bom? Gente, por hoje é só. Essa foi a aula 7. Com isso, começamos a organização do Estado dos Poderes. E amanhã a gente conclui os trabalhos dessa semana. Bom ter vocês aqui, Marcelo, né? Venha sempre, viu, Marcelo? Hoje acho que é a primeira vez que eu estou vendo o Marcelo aqui. Eu sei que deve estar acompanhando nos áudios, mas Marcelo é um brilhante aluno, vencedor do Águia de Aia. Vocês devem conhecê-lo aí, se não de vista, de nome, que esse é famoso. Doutora Núbia, também finalista do Águia de Aia aí 2021. Neia, Fabão, Osmar, Bianca, deixa eu ver quem mais está aqui. Marcos, Fabi, Larissa, todos aqui, o que eu ainda não dei aula para a Larissa, que a Larissa começa o 2º ano agora, em 2023. Os outros a gente já se encontrou em sala de aula. Bom, gente, um abraço, boa noite para vocês, bom descanso, e se Deus quiser, a gente continua amanhã, tá bom? Tchau, tchau.